A paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Graças a Deus, passamos uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Aprendemos muito com a lição da semana passada. Esta semana continua sendo uma semana abençoadíssima e vamos estar falando sobre as lições bíblicas de jovens, terceiro trimestre, a Casa Publicadora CPAD. Temos aqui o tema da lição desse trimestre. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Temos aqui, esta semana, aprendendo a lição de número 3, que será realizada dia 16 de julho de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor-presidente Damião Santos. Nesta lição desta semana, nós temos aqui umas mãos cruzadas, outras mãos assim, ó, para cima. Tá aqui, vou colocar o desse ladinho desse, para vocês estar acompanhando. E temos o título que diz assim: Instruções a respeito da oração. Esse tema é um tema muito bom de se falar, um tema abençoado, né? Me senti assim bem à vontade para estar falando, porque oração é muito bom estar falando sobre ela, mas sabemos também que ela vamos dizer assim, a oração, ela também é muito negligenciada. E se nós não tivermos o cuidado, nós também vamos negligenciar. Porque sabemos que oração é uma conversa com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. E sabemos que não existe só a vida material, a vida aqui na Terra. Tem um mundo espiritual. Nós sabemos que futuramente, né, esse futuro daqui a um minuto, né, é o futuro. Nós sabemos que o que está preparado para o futuro é que o inimigo das nossas almas, ele vai lutar contra o povo na terra, principalmente o povo de Deus, porque ele sabe que ele já veio de lá dos céus, ele já foi expulso, para lá ele não volta mais, e ele sabe que o futuro da igreja, do povo que serve a Deus aqui na terra, é morar com Cristo. E ele quer que as pessoas não acreditem nisso. E as pessoas assim não acreditando, elas não vão tirar tempo de qualidade com o Criador. Muitas pessoas elas vão ligar o nosso Pai Celestial com uma necessidade. Você está precisando de saúde, alimento, alguma questão financeira, trabalho e etc, né? Aí vai chamar por Deus. Porque as pessoas vão ligar a sua necessidade ao nosso Pai Celestial. Mas essa semana o Senhor vem nos ensinar que a oração é um relacionamento. É um tempo de qualidade com o nosso Pai Celestial. E nós precisamos a cada dia mais estar melhorando este tempo de qualidade. Você tem que aprender, nós temos que aprender, eu digo você porque eu já estou aprendendo, né? E a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Tanto ela corta para aí, quanto ela já veio no meu coração. Nós temos que aprender que falar com o nosso Pai Celestial não é só pedir. É uma conversa, é um tempo de qualidade com Ele. Vemos que no Jardim do Éden, quando o Senhor criou o Jardim do Éden e foi ali colocando aquelas coisas todas, animais, vegetais e plantas e etc. Quando chegou na parte do homem, o Senhor colocou ele ali e todos os dias o Senhor conversava com o homem, né? O homem e a mulher, já estou nessa parte. Então, nós temos que saber que a oração ela é uma conversa. E muitas pessoas, ao ligar isso, aí se adoece, aí eu orei, pedi a cura, Deus não me curou. Ah, por que Deus deixou eu adoecer? As pessoas não se cuidam, não cuidam da alimentação, não cuidam do corpo físico, mas o culpado é Deus. Aí faltou algo financeiramente. Aí a pessoa muitas vezes não se esforça, ou por acaso o mundo aí tá numa questão financeira que não tá legal, mas o culpado é Deus. E assim também. Aí outros pedem a Deus algo e ele fica só pedindo e não faz a sua parte, porque nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus venha fazer a dele. Aí não recebe o que pede.
Aí atribui a Deus que não vai mais orar porque pede e não recebe. E vocês estão entendendo a diferença? Oração não é pedir, oração é relacionamento, é conversa, é intimidade. O que o Senhor vem nos dar é consequência. O Senhor, nós não temos que estar conversando com o nosso Pai Celestial para pedir para Ele. Ele não é obrigado a nos dar nada, porque Ele já nos criou, já nos deu saúde, já nos deu inteligência. Então nós temos que fazer o quê? Estar em relacionamento com Ele e sempre na direção dEle. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que você tem vontade sem perguntar a Ele, porque Ele já nos deu inteligência e a gente tem que fazer assim. Também não é assim. Eu só estou explicando que você tem que entender que a oração é uma conversa com Deus. Nessa conversa você agradece, você olha, contempla a beleza do que Ele fez, você exalta o nome dEle, você engrandece. Ali você consegue também estar falando para Ele os seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Entendeu como é que é? Então é isso que Deus quer de nós. Então vamos agora para o nosso texto principal que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Resumo da lição diz assim: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Vocês vão entender no decorrer da lição mais profundo sobre o assunto aqui, oração. Temos 3 objetivos. Quais são eles? Compreender, que é o primeiro tópico da lição, que a oração deve ser uma prioridade. Explicar é o segundo tópico, você vai aprender sobre isso, o poder da oração. E apresentar, que é o terceiro tópico da lição, o propósito divino na oração. Temos aqui abaixo a interação com o professor, orientação pedagógica e o texto bíblico. Vamos estar meditando em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 8. Você vai ler em sala de aula com seus alunos e ali vocês também podem falar alguma coisa que o Espírito Santo mandar. Mas eu vou falar aqui um pouquinho dele que eu achei bem interessante. Veja só. O primeiro versículo já li, que foi o texto bíblico. Agora o verso 2 diz assim: que temos que orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Esse daqui nós vamos aprender, esses 2 versículos, lá no terceiro tópico, certo? Temos a introdução aqui que diz: qual a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde esta pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da igreja na terra, conforme é ordenado por Jesus. Mateus 16:15. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja o quê? Oração. Antes de nós estarmos pregando o Evangelho, nós precisamos estar em oração, em intimidade, em relacionamento com Ele, para que assim a gente possa estar pregando o Evangelho, ministrando a palavra do Senhor. Então, aqui você vai continuar lendo a introdução, né, com os seus alunos em sala de aula e deixar Deus te usar. Temos o primeiro tópico que diz assim: oração, uma prioridade. Antes de tudo, é o primeiro subtópico. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo saúda Timóteo e o lembra da principal missão que tinha em Éfeso, refutar o ensino dos falsos mestres. A partir do segundo, transmite instruções práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo começa advertindo da prioridade para o viver cristão, a oração. A expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes éfesos a fazer o mesmo. Seu dever pessoal fica evidenciado quando o apóstolo diz: admoesto-te. E o dever congregacional está explícito na expressão que se façam, ou seja, Timóteo e toda a igreja deveria ter a oração como prioridade no viver. Isso funcionaria e funciona induvidosamente
como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. Então aqui ele está ensinando para Timóteo como Timóteo ia agir na igreja, ensinando ao povo que tem que estar em oração. Antes de tudo, se nós vamos a um culto, nós vemos que o culto, ele começa com a oração. Tem o período da oração. Sabemos que esse período de oração está escasso, né? Em algumas igrejas, digamos assim, tá meio frio, né? Se o culto antes começava às 7 da noite, as pessoas chegavam às 6h30, que eu lembro muito bem disso, quando eu tinha 7 anos que eu ia para a igreja abria e 6h30 começava o culto, a oração. O irmão colocava lá o som ligado, nos hinos bem baixinho, aí ficava aquele, né, aquele fundozinho de som. E o povo ficava orando até começar o culto 7 horas. Hoje em dia também continua o culto começando às 7 e tem dia na semana às 7h30, na minha congregação. Porém, se não vigiarmos, nós estamos fazendo o quê? Chegando na hora do culto. E cadê o momento da oração? Né? Nós não vemos hoje mais o povo assim, animados, e até nós mesmos, né? Tô falando isso por nós. Animados, avivados, vamos nos esforçar, vamos tirar um tempo de qualidade, vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus. Isso estamos vendo bem pouco. Sabemos que um ou outro, irmão, não estou falando que são todos, toda regra tem exceção. Mas aquele tempo de oração não está mais sendo hoje como era antes. As pessoas já chegam ao contrário, né? Se o culto começa às 7, aí chega às 7h10, 7h15, 7h20, 7h30 e assim vai. Não é isso que acontece? Se a gente for observar direitinho a nossa vida, não vamos olhar para a vida do nosso irmão. É a nossa vida, porque nós temos que aprender por nós, que nós vamos prestar conta. Como é que está sendo o nosso culto? Que hora estamos saindo de casa? Que hora nós chegamos na igreja? E que hora nós começamos o nosso culto? Aí você vai tirar aí a sua conclusão. Nós vamos olhar para a nossa vida, não para a vida do nosso irmão, certo? Então, quando Paulo diz isso, ele está falando da liturgia do culto. Então, começa com a oração, depois os hinos, a palavra oficial, as oportunidades e a pregação. E encerra o culto. Mas a oração aqui, ela vai muito além disso. Ela também pode ser, sim, colocada em nossa vida do dia a dia. Porque nós temos um Criador, o nosso Pai Celestial foi quem criou todas as coisas. Ele sabe de tudo, nós não sabemos de nada. Nós sabemos só o que passou. E muita coisa que passou na nossa mente já não vai deixar você lembrar de todas as coisas. Mas o nosso Deus, ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Então, por isso que nós temos que estar ali, fazendo o que nós temos que fazer e também pedindo ao Senhor orientação. Como um filho precisa de um pai, ele pede orientação, porque aquele pai já passou por várias necessidades, por vários problemas, por várias dificuldades da vida e coisas boas também. Então, este pai vai saber orientar o filho aqui na terra. Então, nosso Deus, quando nós pedimos para ele também, ele nos orienta. Então, eu faço o que eu tenho de fazer e estou ali debaixo da orientação de Deus e vai dar tudo certo. Antes de tudo, é melhor você fazer o quê? Você levanta de manhã e você vai tirar um tempo de qualidade com Deus. Antes de tudo, levantou, já se ajoelha ou conversa com Deus. Se você não pode se ajoelhar, você é quem sabe como vai falar com o Senhor, que Ele vai te ouvir, que o Senhor está pronto para ouvir os corações sinceros. Mas você tem que entender que se a sua casa, ela tem um horário de levantar, as pessoas levantar, por exemplo, todo mundo levanta às 6 da manhã, 7 da manhã, você vai fazer um esforçozinho, vai levantar antes um pouquinho, 5h30 da manhã, 5 horas, para não também mudar a rotina da sua casa, porque tem pessoas que precisam trabalhar e depende do café da manhã e etc. Você sabe como funciona a sua casa, você tá entendendo, né? Somos inteligentes, sabemos. Então, horário de almoço, horário de café da manhã, não é horário, né, da gente estar ali, porque já passou o tempo. Então, você tira um tempo antes com o Senhor, que não vai ali atrapalhar a sua vida, porque a oração não atrapalha. Porém, tem situações na nossa casa que a rotina não pode mudar. Então, para aquela rotina não mudar, você levanta antes um pouco
e já faz o seu devocional com o Senhor. Antes de tudo, vai tomar uma boa decisão, vai ali trabalhando, vai ali estudando e vai fazendo ali, né, seus projetos, sempre na direção do Senhor. Temos aqui o nosso segundo subtópico que diz assim: como orar? Como é que nós precisamos orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessões e ações de graça, fica claro que não se trata de uma mera repetição. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Entendeu, né? Até aqui? Então, aqui ele está dizendo, ó, deprecação, ela não é repetição. A oração, ela não pode ser repetição. Porque o nosso Deus, ele conversa conosco como nós conversamos com outras pessoas aqui na Terra. Então, oração deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Você está precisando de algo, aí você vai orar naquele sentido. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo, por necessidades gerais, e toda qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Interceder é orar em favor de outra pessoa. Ações de graças são expressões de gratidão. Intercessões, você vai interceder por alguém, né? Você vai interceder por alguém que está precisando, um amigo, um vizinho, um parente. E ações de graça, você já vai estar ali agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que você tem de gratidão ao seu Pai Celestial. Tiago e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração, por eles mesmos, por todos os homens e, como nota especial no texto, por todas as autoridades. Orar, antes de tudo, é uma recomendação que se aplica a todos nós, em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático. Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar. Que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossas vidas. Tiago 4, 13 e 16. Orar antes de tudo é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver e orar sem cessar. Não é assim? Então, quando nós entendemos a responsabilidade que nós temos de reconhecer que o nosso Pai Celestial, Ele sabe de todas as coisas, então vamos tirar um tempo de oração. Aí vem aqui o nosso terceiro subtópico que diz orar pelas autoridades. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores cruéis, como Nero, que governava o Império Romano naqueles dias. Vocês já ouviram falar desse homem? Meninas, se vocês não tiverem ouvido, meninas e meninos, vão lá estudar para você ver que homem cruel, que homem sem coração. Ele era tão ruim que só a graça de Deus. O apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco depois, antes de escrever essa carta a Timóteo, sofrera 5 anos de aprisionamento na prisão em Jerusalém até Roma. Da prisão em Jerusalém até Roma. Da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas, como a dos Macabeus, 160 anos antes de Cristo, e as guerras judaicas romanas, como aqui culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os judeus eram dados a relevantes protestos e sedições, como narram historiadores como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Lucas faz um rápido registro desse típico comportamento judaico, citando Teudas e Judas, o Galileu. Contudo, em Jesus e nos apóstolos, não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades do exercício para a ascensão ao poder. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Sabemos que esse Nero não era gente, né? Perdido. Matou a mãe, matou a esposa, depois matou a segunda esposa. E, olha, é um absurdo. Eu nem vou perder meu tempo aqui falando desse homem. É só você estudar um pouquinho que você vai ver o absurdo que esse homem fazia. Mas aqui vamos falar da oração, que é melhor. Nós vemos que esse povo judeu, ele passava por muitas dificuldades, né? E principalmente quem servia a Deus. Na Bíblia nós vemos muitas pessoas que seguiam a Jesus, elas sempre sofriam, eram entregues lá aos leões e etc. Também é uma história muito triste, infelizmente as pessoas aqui na Terra não conseguiram entender
o verdadeiro sentido mesmo que nós estamos aqui na terra proclamando Cristo, e sabemos que não são só as pessoas, é o mal, né, que as pessoas dão lugar, porque as pessoas sem aquela outra peça peba, o homem é bom, né, que assim o Senhor fez na sua criação, e ele disse e viu Deus que era bom. Mas o homem sem Deus, nós sabemos que o homem sem Deus não é brincadeira. Mas nós vemos que Jesus e todos aqueles que sofreram, nenhum deles se revoltaram contra a política, contra os reis, contra os imperadores e etc. Eles simplesmente oravam. E é o que nós devemos fazer. Hoje em dia estamos passando por dificuldades, nós sabemos que não está fácil, nós sabemos que temos aí que estar orando as pessoas que estão em liderança, né? Temos que estar orando aí pelo presidente, pelos governadores, senadores e etc. Esse povo aí que está tomando conta do nosso Brasil, da nossa nação. Temos que estar orando também pelos países vizinhos, né? Quando nós colocamos todas essas pessoas que estão liderando, todos eles ali estão, né, debaixo dessas orações. E por que é que o Senhor nos diz que é para estarmos em oração? É porque as pessoas são boas? Eu tenho que orar só pelos que estão liderando, que são bons, que estão fazendo certo? Não. Precisamos orar por todos, porque se nós orarmos, nós teremos uma vida mais tranquila. Deus ali, ele vai, sabe, intervir. Deus vai nos livrar de muita coisa. E se nós não estivermos orando por esse povo, se eles não servem a Deus, então eles não vão ser pessoas boas. Eles não vão fazer o bem. E muitas vezes essas pessoas não fazem o bem, às vezes não é nem porque elas não queiram, é porque elas acreditam que a forma que elas estão fazendo é a melhor. E nós precisamos estar orando por essas pessoas. Então o Senhor que está nos céus, ele tem o poder de tudo, ele permite muita coisa, mas na hora que Deus quer intervir, ele intervém, e não há homem na terra que não faça o que o nosso Pai Celestial manda. Então, se nós queremos uma vida mais tranquila, uma vida de paz, nós precisamos estar em oração por este povo. Não deixando a raiva, o rancor, né? Porque muitas coisas realmente tiram os nervos da gente do lugar. Mas vamos estar ali, colocando todas as nossas energias em oração por esse povo, para que Jesus venha salvar, libertar, que Jesus venha abrir seus olhos espirituais. Por mais que muitos tenham entrado lá para fazer o mal, mas que Jesus vá lá, entre na vida deles, salve, liberte, para que essas pessoas venham reconhecer que Cristo é o Senhor dos senhores e que o Brasil é o do nosso Deus, que a nação é de Deus. Não importa a pessoa que esteja lá, vamos orar, pedir a libertação da vida dessas pessoas ao Senhor. Que Jesus chegue, que Jesus faça, que Jesus liberte, para que esse povo trabalhe debaixo da orientação de Deus. Amém? Aí vem agora o segundo tópico que diz o poder da oração. Então, uma questão de fé é o primeiro subtópico. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. Isso acontece paulatinamente com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais, como a leitura bíblica e a oração. Fé e oração, oração e fé. Atributo e prática intimamente associados e codependentes, que é preciso ter fé para orar. E é preciso orar para ter mais fé. Amém? Então é isso que está acontecendo. Por que as pessoas estão deixando de orar? Por que as pessoas estão deixando de buscar? Porque elas não têm fé. Elas estão perdendo a fé. Elas não entenderam o verdadeiro sentido da oração. Quando a gente acha que a oração é só pedir, muitas coisas nós não recebemos porque não sabemos pedir. E tem muita coisa que o Pai Celestial não vai nos dar porque o Senhor sabe que se Ele nos der, nós vamos nos perder. Então, o povo vai perdendo a fé porque não ora, não busca, não entende o sentido da oração. Então, para orar tem que ter fé. E para ter fé tem que orar. Esse primeiro subtópico do segundo tópico vai estar falando bem certinho aqui para vocês entenderem. Você vai continuar ensinando em sala de aula. O perigo do secularismo é o segundo subtópico do segundo tópico. Jesus fez a aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O mestre responde: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, ainda haverá quem creia
que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus? Então, nós não podemos ir para extremos. Quais são os extremos? Aí eu não preciso orar, porque Deus já me deu tudo, tudo já aconteceu, Deus já fez, e não. Então, não precisa mais orar. O Senhor já me deu inteligência, eu já sei fazer tudo. Então, eu vou tomar minhas decisões, porque a vontade de Deus é a minha vontade. Isso é um extremo. E também não tem que estar no outro extremo. Qual é o outro extremo? Só orar, 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 orar e ficar parado. Não se mexer. Aí também não pode. Porque tem muita gente que pede, 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 não recebe. Porque diz assim, se eu orar, Deus vai me dar. Porque a Bíblia nem garante que Deus me dá. E a Bíblia garante que Deus diz assim, né? Que cuida dos passarinhos, que cuida da natureza. Será que o Senhor não vai cuidar melhor de nós? Mas você já parou para observar que o Senhor já deixou todo o alimento de todo animal? Mas o Senhor não coloca na boca de nenhum. E eu ficava pensando nisso, eu dizia, mas meu Deus, eu tenho que orar, e ficava naquela, acreditando também que era assim. E uma vez aqui, uma caminhada na cidade a qual eu estou morando atualmente, eu fui caminhando e ali o Senhor me deu esta explicação. Quando eu ia passando, tinha um ninho de passarinho, e aqui ao redor é muito verde, né? Muito bonito, muitas árvores, e ali eu vi um passarinho passando e depois voltando com a folhinha no bico para o ninho. E eu olhei assim, eu digo, é verdade, tudo o Senhor já fez. Só que nós temos que buscar a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor já deixou o alimento, já deixou tudo certinho na terra, como nós devemos fazer para sobreviver. Mas Ele não vai colocar na nossa boca. Porque Ele sabe que nós temos pés, mãos e temos inteligência e podemos sim correr atrás. Então foi quando eu vim entender. Nem o extremo, que é a oração, nós não precisamos de oração para fazer as coisas, e nem aquele que só ora e não faz nada. Entenderam, né? Aí vem aí, ó, a vida quieta e sossegada, terceiro subtópico. Paulo está estimulando Timóteo a orar, ensinar a igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Foi o que eu falei para vocês. Por mais que o homem, ele entre no poder aqui na terra para fazer o mal, se nós orarmos, ele vai obedecer a Deus, porque Deus é quem manda. Deus é quem faz. Entendeu? Deus não está fazendo muita coisa que nós queremos que Ele faça, porque nós não estamos orando, nós não estamos pedindo, nós estamos deixando o mal prevalecer. Nós estamos deixando as pessoas fazer o que elas querem fazer e não estamos levando essas pessoas para os nossos joelhos. Entendeu como é que é? Se assim nós fizermos, Deus entra, Deus liberta. E se o homem não quiser obedecer à voz do Senhor, o Senhor sabe como agir com qualquer um, com qualquer pessoa que não ouve a palavra dele. Exemplo nós temos na Bíblia. Então, cabe a nós orar e deixar Deus fazer a sua parte. Aí vem agora o propósito divino, que é o terceiro subtópico, que diz assim, ó, que é bom e agradável. Então, o propósito da oração é porque ela é boa e agradável. Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda em sua palavra. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo não apenas adverte a Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Então, olha só, por que nós temos que estar debaixo da oração? E esse subtópico vai estar falando mais. Olha, essa lição dessa semana é maravilhosa. Aí também vem porque o propósito divino, através da oração, tem a salvação. Então, a salvação de todos é o segundo subtópico. Então, vai falar aqui sobre o universalismo, é a falsa crença que ao final Deus salvará todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois destinos distintos que serão dados aos salvos e ao perdido. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. Então, Jesus veio e morreu por todos, sim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crer que só há um Salvador e mediador, que é Cristo Jesus. Que só há um caminho, e nós só chegaremos a Deus através deste caminho que é Jesus. Não existe outra pessoa que nos leve à salvação a não ser Cristo.
Então, eu reconheço, eu creio que Cristo é, eu reconheço e confesso e obedeço e faço o que Ele quer. Aí sim eu vou chegar no céu. Aí também vai ter essa explicação aqui. Eu e você concordando com isso, não muda nada, porque a verdade é verdade sempre. O que eu penso ou deixo de pensar, não muda nada. Se eu aceito esta verdade, é porque eu creio. Se eu não aceito, é porque eu não creio. Aí é um direito seu e meu. E a gente vai se respeitando, você daí ou daqui. O céu é para todos que querem. Os que não querem também, infelizmente a gente respeita e cada um decide a sua vida o que quer. Nós estamos aqui para ensinar, para te orientar, para te convidar a vir morar no céu. Mas a decisão é unicamente sua, certo? E minha, né? A responsabilidade. Aí temos aqui, ó, o terceiro subtópico que diz assim: unidade em Deus. A oração também nos une a Deus, né? O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus de tornar a congregação em Cristo todas as coisas. Paulo diz isso quando escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2:5. Nota aí. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar deste propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos unidade como corpo de Cristo. João 17:21 e 23. As intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. Então aqui, ó, nada nem ninguém leva a Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por Ele. Então você já aprendeu aí, né? Ninguém na terra, ninguém que já passou, nem ninguém virá ainda que vá salvar. Jesus já veio e é só Ele que vai nos levar ao céu. E a conclusão diz: Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. 1 Timóteo 2:8. Esse é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração à expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Então, você sabe que oração, você fala com o Senhor de joelho, deitado, tomando banho, no trânsito, no seu carro, lavando prato, varrendo casa, passando pano. Ó, você fala com Ele todas as horas. O Senhor não vai te ouvir só se você estiver de joelho. Temos o nosso momento assim, ali de joelho, mas também tem um momento quando nós vamos na praça, na rua, onde nós estivermos. Sempre convido o Espírito Santo para estar com você. Vai sair de casa? Convida o Espírito Santo. Vai sair no carro? Convida ele primeiro para entrar, abre a porta e diz: Espírito Santo, o Senhor primeiro a entrar aqui, tome a direção deste carro. Aí você entra. Você vai sair para qualquer parte do mundo que o Espírito Santo possa entrar, convide. Porque vai ter lugar e se você convidar ele e não der para ele entrar, você também não entra. Porque nós entramos onde cabe nosso Espírito Santo, nosso amado Pai. Se não cabe ele, também não nos cabe. Não é assim? Na hora da lanchonete, vai lá, chama o Espírito Santo. Senta aqui, ó. Tem 4 cadeiras. Na sua casa tem 4 pessoas. Senta no colo dele. Senta aqui, Espírito Santo, eu vou sentar no teu colo. Olha que privilégio. Né? Se você vai lá na lanchonete, tem uns lugares ali, você não pode chegar e dizer: não senta nesse aqui não. Porque a lanchonete não é sua. Senta no colo dele. Senta aqui, Espírito Santo. Deixa qualquer um te chamar de louco. O povo já chama louco por tanta coisa, não? O que é que tem? Chamar porque serve a Deus e porque fala com o nosso Pai Celestial. Eu faço assim. Não perco nada e o Senhor tem tomado a direção da minha vida e eu sou muito grata a Ele por isso, né? Vai dormir, chama o Espírito Santo, convida para ele estar ali também, dormir na tua cama, fazer parte da tua casa. Muitos vão para a igreja, não convida ele e sai de lá e também não convida, porque acha que ele ficou lá. Não, eu convido ele na minha casa. Então, papai, comigo, nós vamos para a igreja. Quando você liga agora, vamos, papai, para casa? Então, papai sempre está conosco. É só nós chamarmos ele e deixar ele tomar a rédea da nossa vida, né? Nós vamos fazendo a nossa parte debaixo da vontade do Espírito Santo. Que lição maravilhosa, né? E nós vamos aprender muito. Vimos aí que o assunto, né, foi grande e a gente ainda tem que estar resumindo. Mas aí na sua sala de aula você vai ter o seu tempo.
Se Jesus não voltar, semana que vem nós estaremos falando sobre instruções para as mulheres. Olha aí, vamos aprender, mulherada? Aí os homens nessa semana aí só vai ver nós aprendendo. Semana que vem, aí na outra semana, se papai não voltar, é dos homens. Olha, dá a bênção do céu essa lição. Deus abençoe poderosamente a sua vida, seu ministério, sua casa, né? Onde você colocar as mãos, que Deus venha abençoar. E que eu te convido a evangelizar, compartilhando esse vídeo, compartilhe com as pessoas, deixa Deus te usar, seja canal de bênção. Se você não tem coragem de vir aqui ligar a câmera, mas você está aí compartilhando, nós estamos fazendo a obra juntos, amém? Deus abençoe, cheiro no coração para todos vocês e até o próximo vídeo, se papai permitir. Fiquem com Deus.